Olá, amados! Vivemos em uma era de símbolos, e entre os mais poderosos estão aqueles que tocam nossa alma ao falar de redenção, sacrifício e poder divino. E nesse vídeo faremos uma jornada comparativa entre dois grandes arquétipos: Jesus, a figura central da fé cristã, e Superman, o super-herói mais emblemático da cultura pop. O que esses dois seres têm em comum? Seriam apenas coincidências ou há verdades ocultas por trás dessas narrativas? Superman não nasceu em planeta Terra. Seu verdadeiro nome é Kal-El, e ele vem de um planeta distante chamado Krypton. Seu pai, Jor-El, um cientista, envia o filho à Terra pouco antes da destruição de seu mundo. Qual sua missão? Sobreviver e mais tarde se tornar um protetor da humanidade. Jesus também não é deste mundo. Segundo a fé cristã, ele é o Filho de Deus, enviado à Terra para cumprir uma missão divina, salvar a humanidade. Ele é concebido por intervenção divina e reconhecido desde o nascimento como alguém especial. E você sabia que El, em hebraico, significa Deus? Kal-El pode ser interpretado como a voz de Deus ou o Filho de Deus. Jor-El envia seu filho como último recurso para a salvação, paralelo direto com Deus Pai e Jesus. E ambos, amados, chegam como bebês, vulneráveis, mas destinados à grandeza. E apesar de seus poderes divinos, Superman escolhe viver como um homem comum. Clark Kent, jornalista, tímido, quase invisível e completamente desajeitado. Sua verdadeira força permanece oculta até que o mundo precise dele. Jesus, o Cristo, também vive de maneira humilde, filho de um carpinteiro, prega entre os pobres, veste-se de forma simples e nunca ostentou o poder. E seus milagres acontecem discretamente, e sempre por amor e não por exibição. E ambos, amados, mostram que o poder verdadeiro não está em dominar, mas em servir. E tanto Jesus quanto Superman enfrentam um momento em que eles precisam se sacrificar por um bem maior. Em Batman vs Superman, o herói escolhe morrer para deter uma ameaça que poderia destruir a humanidade, e ele em momento algum hesita. Jesus entrega sua vida à cruz, um dos atos mais profundos de amor e redenção já registrados. Ele poderia ter fugido, resistido, mas se entrega de forma consciente. E ambos, amados, morrem com os braços abertos, em posição de cruz. E a ideia de salvar o mundo está literalmente presente. E o símbolo da morte voluntária como ferramenta de transformação coletiva. E lembrando, amados, o ser que matou Superman se chama Apocalipse. E no universo DC, amados, Superman ressuscita. Seu corpo é restaurado e ele volta mais forte, mais desperto. Sua volta representa esperança renovada. Jesus, 3 dias após sua morte, ressuscita. Ele aparece para seus discípulos, não como um fantasma, mas como um corpo transformado. Sua volta também reacende a fé dos que o seguiam. E o interessante, amados, é que ambos, quando vencem a morte e retornam, eles voltam como um símbolo de luz. Superman e Jesus são arquétipos do Salvador. Carl Jung fala sobre isso como uma necessidade inconsciente da psique humana, um símbolo que representa salvação, esperança e transcendência. Mas o verdadeiro segredo é que esse Salvador existe dentro de cada um de nós. A jornada de ambos reflete o chamado interior à ascensão. Somos convidados a despertar, reconhecer nossa luz e nos tornarmos heróis de nossa própria história. E lembrando, amados, que a jornada da ascensão é pessoal, mas inspirada por grandes exemplos. E a elevação da consciência é o verdadeiro superpoder.
Jesus, amado, Sananda ou Michael de Nebadon, ele não é de planeta Terra. Ele veio das estrelas, de outros planetas, assim como tantos outros mestres vieram de Sírios, das Pleiades, de Órion, constelações citadas desde civilizações antigas. E se o Superman, como ideia, fosse uma forma de preparar a humanidade para aceitar o retorno dos seres celestiais? E se os grandes avatares sempre vieram do alto para lembrar quem realmente somos? E a Bíblia, amados, está repleta de referências a anjos descendo dos céus. Civilizações antigas desenhavam deuses com poderes sobre-humanos. E a ascensão, amados, é também o reconhecimento da nossa herança cósmica. Jesus e Superman são mais do que figuras históricas ou de ficção. São espelhos, espelhos que nos mostram o que já existe dentro de cada um de nós. O potencial para amar incondicionalmente, sacrificar-se por algo maior e ascender. E pessoalmente, amados, eu sou um grande fã, apaixonado de ambos. Desde criança, Superman me ensinou sobre coragem, verdade e justiça. E Jesus me ensina, me inspira todos os dias a buscar o bem maior, a olhar para dentro e a reconhecer o divino que habita em mim e em todos nós. Essa jornada de comparação não é para diminuir nenhum dos dois, mas para revelar que os mitos, os heróis e os mestres caminham juntos para nos lembrar de algo muito maior, que nós também somos parte dessa história sagrada. Estamos no limiar de uma nova era, uma era onde o humano desperto será capaz de feitos ainda mais extraordinários. O Salvador já veio, amados. Agora é a sua vez. Gratidão, família. Eu sou Aregon. Namastê.